Olá pessoal, já estamos em Juízes capítulo 20. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentavam na congregação do povo de Deus, 400.000 homens em pé, que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu essa maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que foi morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar ali a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite. E os cidadãos se levantaram contra mim e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina de maneira que esta morreu. Então peguei a minha concubina e fiz ela em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. E eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e o vosso conselho. Então todo o povo se levantou como se fosse um homem só e disse: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isso é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito a Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel unidos, como se fossem um homem só. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Beleal, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, cidades, 26.000 homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, que se encontraram 700 homens escolhidos. Entre todo o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles eram homens de guerra. E levantou-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim, e os filhos de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isso é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde o primeiro dia tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo:
tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá e derrubaram ainda por terra dos filhos de Israel mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e outro para Gibeá, pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamo-nos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo o Israel vieram contra Gibeá, e a peleja ficou grave, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confinados na emboscada que haviam posto em Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. Então os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Vieram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás, eis que a nuvem das fumaças subia da cidade até o céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja ficou apertada, e os que saíam da cidade, eles destruíam no meio do caminho. E cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Colheram ainda daqueles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiraram a espada. Todos eles que tiraram a espada eram homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram pelo deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom durante 4 meses. E os homens de Israel voltaram aos filhos de Benjamim,
e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até tudo quanto se achava, quando também as cidades que acharam puseram fogo. Juízes capítulo 21. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto e disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel? Que hoje falte uma tribo em Israel. E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos, pois, de conseguir mulheres para os que restam deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhum de nossos filhos lhes daríamos, nem das nossas filhas. A ruína de Jabes-Gileade. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor em Mispá. E eis que ninguém de Jabes-Gileade viera ao arraial e à assembleia, porquanto se contou o povo, e eis que nenhum dos moradores de Jabes-Gileade se achou ali. Então a assembleia enviou para lá 12.000 homens dos valentes e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri os moradores de Jabes-Gileade e as mulheres e os meninos. Porém isso é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes-Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Então toda a assembleia enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes-Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos da assembleia: que faremos acerca das mulheres para os que restaram, pois foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o nome de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas e arrebatai, cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não hás de ver para que agora ficasseis como culpados.
E os filhos de Benjamim o fizeram assim e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança e reedificaram a cidade e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos teus olhos. Vamos ficando por aqui, encerramos hoje o livro de Juízes e amanhã já começamos o livro de Ruth. Espero você, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.